Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação na Palavra de Deus. E que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna a cada vídeo neste nosso canal, interagindo e nos enriquecendo também com a Palavra de Deus. Chegamos esta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017, vivenciando aí a 30ª semana do Tempo Comum. Queremos então abrir o coração e permitir que a Palavra de Deus faça desse nosso coração um solo fecundo. Convido a você a tomar comigo o Evangelho proposto para hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, que vai nos narrar o seguinte. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Em frente de Jesus estava um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus disse aos doutores da lei e aos fariseus: em dia de sábado, é permitido curar ou não? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo daí, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos enriquecidos pela liturgia de hoje, que quer nos ajudar então a compreender o nosso testemunho de fé, a nossa vida como cristãos. Será que a minha vida ela está em autenticidade com o Evangelho? Ou será que muitas vezes eu me forjo de cristão para poder então obter um status ou para poder não ficar indiferente diante das pessoas que me cercam, que professam algum tipo de fé? Então são questionamentos pertinentes em que a liturgia de hoje ela traz para nós. Nós temos na primeira leitura, extraída aí da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo ele afirma que ele não mente, e nem tem razão para isso, mas é o próprio Espírito que suscita nele a verdade. O Espírito que habita em cada um de nós, o Espírito Santo de Deus. E aí então Paulo vai dizer que tem algo que ele aflige, e aflige muito. E o que é isso que aflige tanto Paulo? Ele vai dizer aí, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Por quê? Ele deseja mesmo ser segregado por Deus pelos seus irmãos, ou seja, pela raça, pelo povo de Israel. O povo, então, a qual é o primeiro destinatário da mensagem, o anúncio do Evangelho, mas que não acolheram, mas que desprezaram, e pior ainda, entregaram até mesmo Jesus à morte, por poder então permanecer nas suas próprias convicções. Não conseguiram enxergar que Cristo Deus visitou o povo, e esses os desprezaram. É o que João diz lá no início, no prólogo do seu Evangelho, vieram para os seus, mas os seus não o acolheram. A luz veio e eles preferiam as trevas. Então isso dói muito para Paulo, porque ele é fariseu. Ele foi ali então chamado por Deus, grande pessoa zelosa, em poder então ser fiel aos ensinamentos a qual ele acreditava. Mas que na estrada de Damasco a sua vida muda completamente com o encontro com Cristo ressuscitado. Mas o seu povo não acreditou, quis permanecer no seu erro. Isso dói muito para Paulo. Então é interessante aqui nós percebemos que Paulo ele não fica indiferente à dor, ao sofrimento, ou seja, a essa situação que está vivendo o povo de Israel. Ele quer que eles acreditem, mas que é preciso respeitar a liberdade de cada um. Deus respeita a nossa liberdade. E assim também Paulo não pode avançar aquilo que fere a liberdade dos irmãos. Mas Paulo sofre com isso. Não é indiferente à rejeição ao anúncio do Evangelho. E quantas vezes, meus queridos amados irmãos, muitas vezes por tão pouco nós somos indiferentes, irmão. Ah, esse aí é um perdido. Principalmente se a gente tem algo contra a pessoa. Ah, deixe que ele se dane.
ele está procurando. Não podemos ser assim. É preciso ali então ir até as últimas consequências, se for como Paulo queria. Olha, se for preciso segregar a minha vida, ou seja, eu morrer por eles, eu gostaria que isso acontecesse. Mas muitos de nós não temos esse tipo de atitude. Pelo contrário, muitas vezes desejamos até o mal para essa pessoa. Isso, então, é um contra-testemunho ao Evangelho. É preciso, então, ali rever os nossos conceitos, a nossa conduta, porque não podemos proclamar que somos cristãos apenas a boca para fora. É preciso viver com autenticidade isso, para que assim, então, possamos glorificar o nome do Senhor. É o que o salmista de hoje nos convida. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Jerusalém somos cada um de nós, povo eleito, escolhido do Senhor, que assumimos pela fé essa riqueza de novo povo de Deus, como nos narra o segundo capítulo, do documento conciliar Lumen Gentium, documento do Vaticano II. Somos povo amado de Deus, e como povo de Deus, então, devemos glorificar a Deus, amando os nossos irmãos, nos empenhando para que eles também se convertam e redirecionem a sua vida nos caminhos do Senhor. E o Evangelho nós temos então Jesus que está na casa de um fariseu, para poder então ali almoçar, para ceiar, para fazer uma refeição com eles. Mas olha só o que acontece. Ali diante dele há uma pessoa com hidropsia, e que é uma enfermidade, é uma doença, mas é um dia de sábado. E Jesus então, para poder trazer essas pessoas para que se convertam, percebam que a lei do sábado não deve interferir na atitude do ser humano quando é para o bem-estar da pessoa, para salvar a pessoa. E ali ele pergunta, é permitido ou não curar em dia de sábado? E eles não respondem nada, ficam silenciados, ou seja, se omitem. Esse é o pior pecado que existe, a pessoa se omitir. Não tomam partido nem contra nem a favor, mas são os primeiros a poder então depois ficar falando mal. E esse mal existe nos dias de hoje também. Pessoas que, diante dos valores do Evangelho, sabem qual é aquilo que nos diz o Evangelho, qual deve ser a nossa postura, a nossa posição. Mas para poder não ficar mal nem com um, nem com outra, pessoa se omite. Então não podemos ser cristãos que se omitem. É preciso assumir, ser protagonista da nova história. E ali então Jesus, ele segue adiante, toma aquele homem pela mão, cura ele e lhe despede. E ali então Jesus vai chamar ainda a reflexão, ou seja, vai dar a oportunidade para que eles se convertam, para que eles pensem nesse tipo de atitude. Vai dizer, olha, se vocês têm um filho ou um boi e cai ali num poço, ou estão precisando ali de alguns cuidados, mesmo que em dia de sábado vocês não vão ao encontro deles, ou vão deixar morrer? Então, Jesus ensina também para nós que não podemos ficar paralisados diante de certos tipos de leis que muitas vezes é conivente para nós aproveitar dela para se omitir, para poder então não ajudar o próximo. Ah, o irmão está pedindo lá no farol, eu não vou ajudar ele porque é para se drogar. Ora, e se a pessoa estiver ali precisando se alimentar realmente? Como que nós vamos saber? Ah, mas eu vou ajudar, eu vou estar ajudando ele no vício dele. Meu irmão, não importa, ninguém pede dinheiro, Pelo menos para mim, eu nunca me deparei com esse tipo de situação, dizendo que, me dá aí um dinheiro para me drogar. Não, as pessoas geralmente pedem para poder comer, para comprar um remédio ou alguma outra coisa. Ora, se ele está pedindo para aquele intuito, vamos dar para aquele intuito. Agora, se ele não fizer, agora é ele Deus. Nós temos com a intenção de ajudá-lo. Olha só como nós também temos atitudes farisaicas na nossa vida. Então é preciso se policiar para que nós então não entremos, como diz Jesus, no fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou seja, que é viver uma religião de fachada. Portanto, meus queridos amados irmãos, abramos o coração, deixemos então que o amor de Deus que invada o nosso ser e nos ajude também a amar os nossos irmãos, ajudá-los naquilo que for necessário, porque mesmo se eles estiverem no erro,
que nós possamos insistir, persistir, porque Deus não desiste de nenhum de nós, e também nós não devemos desistir de ninguém. Assim como Paulo nos dá o testemunho na primeira leitura, nós somos chamados então a glorificar Jerusalém, glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso modo de ser. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos ajude a vencer as nossas limitações, os nossos legalismos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que não se inscreveu, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família. Você que é inscrito e ainda não se inscreveu, você também que não se inscreveu, clique aqui em ativar o sininho, para que você possa saber também quando eu posto aí novos vídeos, novas reflexões, e assim então não precise eu estar aí postando os meios de comunicação social, né? Que muitas vezes perturba muita gente, mas que com o sininho, você clicando, ativando o sininho, torna-se bem mais fácil, mais viável. E que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, na sua missão, na sua caminhada de fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço no coração de cada um.